Viagens escolares são geralmente planejadas para proporcionar aprendizado e diversão fora da sala de aula. Mas algumas vezes o que deveria ser uma aventura educativa se transforma em um pesadelo. Desde acidentes trágicos, irresponsabilidades e até desaparecimentos misteriosos. Muitas viagens não saíram como o esperado e são momentos escolares que não terminaram bem que você vai assistir hoje. Eu sou o Poca e o vídeo de hoje é viagens escolares que deram erradas. Um adolescente de 17 anos salvou os colegas que estavam em um ônibus escolar depois que o motorista sofreu um mal súbito ao volante em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Ao perceber que o condutor não estava bem, o jovem assumiu a direção e conseguiu parar o veículo entre o canteiro e a marginal da rodovia Armando de Sales Oliveira. O estudante Caio Eduardo Ferreira conta que percebeu o motorista caído para o lado, aparentemente desacordado, quando o ônibus estava encostando na divisória do meio da pista. Foi quando ele teve a atitude de pegar o volante para evitar um acidente. Com cautela, ele conseguiu direcionar o ônibus para o acostamento da pista e todos foram salvos. O trecho da rodovia é movimentado e é caminho para quem viaja até Ribeirão Preto ou segue para o Distrito Industrial de Sertãozinho. Antes de parar no canteiro da via marginal, o ônibus bateu em uma placa e invadiu uma faixa da alça de acesso para a rodovia. O motorista, de 51 anos, trabalhava há 8 meses na prefeitura de Pontal, também no interior de São Paulo, como funcionário terceirizado. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e infelizmente perdeu sua vida no local. Madalina Cojocari, uma menina de 11 anos de Cornélios, Carolina do Norte. Ela foi vista pela última vez em novembro de 2022, descendo do ônibus escolar perto de sua casa. Embora essa tenha sido a última visão confirmada dela, sua mãe, Diana Cojocari, só relatou seu desaparecimento à escola quase um mês depois. Segundo Diana, ela teria visto a filha pela última vez 2 dias após o vídeo do ônibus. Durante esse período de quase 3 semanas sem relatar o desaparecimento, a mãe fez uma viagem às montanhas, o que levantou suspeitas. Ela e o padrasto de Madalina foram presos por não reportarem o desaparecimento. Diana alegou que não o fez antes por medo de conflitos com o marido. A polícia e o FBI estão investigando o caso, com buscas se estendendo até a Romênia e Moldávia, de onde a mãe é originária, mas até o momento Madalina continua desaparecida. Muito se especula sobre um possível sequestro enquanto ela voltava para casa da escola ao descer do ônibus escolar. Mas a especulação mais falada é sobre o possível envolvimento da mãe e do padrasto em seu desaparecimento. Em 2021, uma excursão escolar acabou em tragédia, resultando na morte de um adolescente de 14 anos em uma cachoeira na Chapada dos Guimarães. Daniel fazia parte de um grupo de 72 alunos entre 14 e 15 anos da Escola Estadual Professor Nelson Mesquita de Oliveira, em Cuiabá. Todos os alunos tinham uma autorização, sem muitos detalhes sobre o passeio, assinada pelos pais para participar da excursão. A trilha consiste em 3 quilômetros, partindo da sede do véu da noiva até a cachoeira de mesmo nome. Os bombeiros que foram acionados com o desaparecimento do garoto relataram que procuraram Daniel pelo caminho até que decidiram mergulhar e encontraram o garoto a aproximadamente 3 metros de profundidade. Infelizmente, ele estava sem vida. As investigações da Polícia Civil apontaram que a escola tinha menos monitores do que o exigido para esse tipo de atividade escolar. A polícia também investigou quantos limites foram ultrapassados e os riscos que deveriam ter sido evitados nessa aula de campo no local. Na cachoeira onde Daniel morreu, o limite é de 24 pessoas. Como alerta, uma placa logo na entrada, mas segundo as investigações, no momento do acidente, tinha mais de 30 pessoas no local do banho.
Uma jovem de 15 anos da Baviera caiu em uma fenda de uma geleira na região de Hallstatt, na Áustria. O acidente aconteceu enquanto ela caminhava em grupo escolar na presença de 4 adultos em uma área coberta de neve que disfarçava as aberturas na geleira. Felizmente, as equipes de resgate conseguiram localizá-la e realizaram um resgate rápido, graças à mochila que ela carregava nas costas, que a salvou ao fazê-la ficar presa na fenda e também serviu como um isolante térmico devido à baixa temperatura. O resgate rápido evitou maiores complicações. A jovem foi encontrada com ferimentos moderados e foi transportada para um hospital local. Segundo informações, a área de Hallstatt é famosa por suas paisagens naturais, incluindo trilhas desafiadoras e glaciais, que podem ser perigosas para aqueles sem experiência ou que não estejam familiarizados com os riscos das condições climáticas e geológicas. O caso do resgate na caverna Tham Luang, na Tailândia, em 2018, foi um dos maiores e mais dramáticos resgates da história recente, chamando a atenção do mundo todo. Esse incidente aconteceu em junho de 2018, quando um grupo de 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e o seu treinador de futebol da escola de 25 anos ficou preso após explorar a caverna durante uma excursão. Uma chuva forte inundou partes da caverna, bloqueando a saída e isolando o grupo em uma câmara, sem possibilidade de voltar. A operação de resgate se tornou um desafio de enorme proporção devido à localização e às condições da caverna. Os meninos estavam a cerca de 4 quilômetros da entrada e o caminho até eles incluía passagens estreitas e submersas, o que exigia habilidades avançadas de mergulho em cavernas. O governo tailandês, junto com diversas agências e especialistas internacionais, uniram esforços para salvar o grupo. O resgate foi uma operação em larga escala que envolveu mais de 10 mil pessoas, incluindo mergulhadores de elite, soldados, médicos e engenheiros de várias partes do mundo. Em julho de 2018, após 9 dias de busca, 2 mergulhadores britânicos conseguiram localizar o grupo. Eles estavam em uma área conhecida como Praia de Pattaya, uma elevação dentro da caverna que não foi completamente inundada. A notícia de que todos estavam vivos trouxe alívio, mas o maior desafio ainda estava por vir: retirá-los com segurança. How many of you? 13. A missão de resgate foi extremamente complicada, as passagens estavam inundadas e cheias de lama, o que tornava a navegação difícil mesmo para mergulhadores experientes. O plano envolveu sedar levemente os meninos para que pudessem ser transportados enquanto inconscientes, usando máscaras de mergulho e sendo guiados individualmente pelos mergulhadores. Essa estratégia foi considerada necessária para evitar pânico durante o mergulho em áreas escuras e submersas. A operação foi realizada em etapas ao longo de 3 dias, com todos os meninos e o treinador sendo retirados com sucesso. Cada menino foi cuidadosamente colocado em uma maca, transportado por mergulhadores por quilômetros de passagens inundadas e, ao final, carregado até a entrada da caverna. A eficiência, a vontade, tanto deles quanto dos socorristas, é impressionante para fazer com que esse resgate tenha sido um sucesso. A operação custou a vida de Saman Kunan, um ex-mergulhador da marinha tailandesa que morreu durante uma missão de fornecimento de oxigênio dentro da caverna. Sua morte destacou ainda mais o risco envolvido no resgate. E ele não resistiu, acabou morrendo. Ele acabou se tornando um herói num funeral que teve para ele durante o fim de semana de resgate. Após o resgate, os meninos e o treinador foram hospitalizados e receberam cuidados médicos e psicológicos. Eles se recuperaram bem e posteriormente participaram de eventos para contar suas histórias, que geraram grande interesse global. Uma escola decidiu juntar todos os alunos que tinham as piores notas e eram mais bagunceiros para uma excursão, em uma experiência que deveria ter sido ruim para eles, mas surpreendentemente acabou sendo boa. A excursão levou o grupo de alunos para a cozinha de um chefe que mostraria o processo de fazer nuggets. No entanto, ele não faria isso da forma tradicional ou escondendo dos alunos a preparação. Durante o preparo, ele fez questão de mostrar toda a parte de limpeza do frango, onde ele retira as vísceras e corta
corta algumas partes. Tudo isso para causar um certo impacto nos jovens. Ao longo do processo, os alunos foram vendo toda a preparação, que pode ser considerada bem assustadora, e essa realmente era a intenção. Muitos até se assustaram ao ver o chefe cortando as partes do frango com certa força. I showed them where all the nice cuts of meat. Some of the processed foods that you... A intenção também era mostrar o quão nojento poderia ser e os riscos associados ao consumo desse alimento. No entanto, surpreendentemente, logo após preparar tudo e mostrar o passo a passo traumatizante, ao serem perguntados quem queria comer, todos levantaram a mão afirmando que sim, mesmo tendo visto todo o processo. Professores e o chefe esperavam que eles recusassem depois de tudo, mas os alunos demonstraram não se importar nem um pouco com o que viram e só queriam comer. Como o momento foi gravado para um programa de TV, todos ficaram constrangidos. Eles pensaram que os alunos iriam ficar com nojo, mas não, eles só queriam comer mesmo. Em 2008, na Gloucester High School, em Massachusetts, foi noticiado que 17 estudantes adolescentes ficaram grávidas em um curto período de tempo. Essa história ganhou atenção mundial após um relatório sugerir que essas jovens teriam feito um pacto de bebê, no qual supostamente concordaram em engravidar juntas e criar seus filhos em grupo. A polêmica começou quando o diretor da escola, o Joseph Sullivan, mencionou a existência do suposto pacto em entrevistas à imprensa, o que levou a especulações sobre as razões por trás do aumento incomum de gravidezes entre as alunas. Segundo relatos, algumas das garotas teriam expressado empolgação com a ideia de criar os filhos juntas. No entanto, essa alegação foi negada por algumas das próprias alunas e outras autoridades escolares, que afirmaram que o aumento de gravidezes poderia ser apenas uma coincidência e não o resultado de um pacto formal. O incidente levantou debate sobre a falta de educação sexual adequada, o acesso a métodos contraceptivos e as pressões sociais enfrentadas por adolescentes. Até hoje, não há confirmação oficial de que um pacto realmente tenha acontecido, mas o caso serviu como um alerta para a necessidade de mais suporte e educação para adolescentes em situações vulneráveis. A turma de uma escola estava em uma excursão para o Museu Salvador Dalí, na Espanha, quando um dos alunos decidiu fazer uma graça e ele acabou destruindo uma obra de arte exposta no local. Em um vídeo gravado por um turista que também visitava o museu, podemos ver um grupo de estudantes desacompanhados em frente à obra de arte que estava pendurada na parede. Percebendo que os alunos estavam aprontando, o turista começou a filmar, até que um dos alunos, um garoto, pula em direção à obra, amassando-a e aparentemente fazendo-a cair no chão. O vídeo logo se encerra, mas pouco antes é possível ver a expressão de choque e espanto dos alunos ao perceberem o que acabaram de fazer. Segundo informações, o aluno tentou se justificar dizendo que foi um acidente, mas as câmeras de segurança mostraram que não se tratou de acidente. A escola foi punida e banida do museu e a situação piorou ainda mais após o vídeo do turista viralizar na internet. Em junho de 2022, mais de 100 alunos alemães e professores precisaram ser resgatados nos Alpes austríacos, após ficarem presos durante uma caminhada. O grupo era composto por 99 alunos com idades entre 12 e 14 anos e 8 professores que estavam realizando uma trilha na região de Vorarlberg. A rota escolhida foi encontrada online e descrita como uma caminhada tranquila, mas as condições reais se mostraram muito mais desafiadoras. Ao longo da trilha, o clima piorou, com chuva e terrenos escorregadios. 2 alunos se feriram levemente, o que levou um dos professores a pedir ajuda. Muitos dos estudantes ficaram exaustos, molhados e assustados, o que fez com que a polícia mobilizasse uma operação de resgate, envolvendo mais de 60 socorristas e 2 helicópteros. A trilha que seguiram já não estava sinalizada e exigia experiência em montanhismo, além de equipamentos adequados, algo que o grupo não possuía completamente. Embora todos tenham sido resgatados em segurança, o incidente levantou preocupações sobre a preparação e o planejamento de atividades escolares em áreas montanhosas, especialmente envolvendo centenas de pessoas.
Victoria Nataline, de 17 anos, foi encontrada sem vida em setembro de 2015 durante uma excursão escolar em Itatiba, São Paulo. Ela desapareceu após se distanciar do grupo para ir ao banheiro em uma fazenda. Logo depois de algum tempo de se distanciar do grupo, afirmando ir ao banheiro na sede da fazenda, o grupo foi até a sede da fazenda e lá perguntaram de Victoria, porém ninguém sabia da mesma, nem mesmo os professores. Uma busca então se iniciou com os próprios alunos e professores. A polícia foi acionada, a família da jovem foi avisada e somente na manhã seguinte, através de buscas com helicóptero, que foi encontrada já sem vida a cerca de 1,2 km do alojamento. Embora exames iniciais não tenham apontado sinais de violência, um laudo posterior indicou que Victoria morreu por asfixia mecânica, um sinal comum de homicídio. A família da jovem questiona a investigação inicial, acusando as autoridades de negligência e oferece uma recompensa por informações que ajudem a esclarecer o caso, que permanece um mistério até os dias de hoje. A trilha que Victoria pegou para se distanciar da fazenda teoricamente não fazia sentido nenhum, a não ser que ela fosse levada por alguém. Na época, um homem que arrendava a fazenda chegou a ser investigado por estar no local e ter passagem na polícia por tentativa de abuso, porém a investigação não deu continuidade. Os pais lutam até hoje por justiça e contrataram até mesmo um investigador criminal americano particular para ajudá-los com esse desfecho. Esse foi o vídeo, desse seu like, beijão, tchau.